Ariel de São Paulo pergunta: de onde vem o costume de escrever para o Rebbe e procurar resposta em seu livro de cartas, chamado de Igrot Kodesh? Existe um costume judaico antigo que, quando tem alguma dúvida de como agir, nós procuramos na Torá um versículo e seguimos os ensinamentos desse versículo. O Talmud nos conta que quando Nero foi ordenado a destruir o templo, ele chamou duas crianças para perguntar versículos da Torá que eles aprenderam, e ele se dirigiu conforme a ideia desses jovens. O mesmo aconteceu com o sábio Mordecai, na época do milagre de Purim. Para saber como agir, ele perguntou para 3 crianças um versículo que eles aprenderam na escola e se baseou em seus ensinamentos para decidir como agir. Isso é chamado Psok Lipsukar. Diga para mim o versículo que você aprendeu e de lá eu vou entender de que forma agir. A Torá fala que nós podemos se basear nos versículos para fazer um sorteio e decidir de que forma atuar. O famoso sábio cabalista Hida, Chaim Yosef David Azulay, em seu livro Birkei Yosef, ele escreve que essa conduta pode ser feita por qualquer pessoa. Qualquer um que tenha dúvidas de que maneira fazer, de que maneira atuar, ele pode abrir um dos livros da Torá, ou um dos 24 livros de profetas, e isso é chamado de Goralo, sorteio. Em 1989, o Rebbe, em um dos seus discursos, ele falou que vai chegar um momento que vai ser difícil perguntar para mim diretamente, por meus grandes afazeres. Então ele deu realmente certas soluções para várias perguntas que podem surgir. E ele falou que se a pessoa tiver dúvidas e não tiver realmente ninguém a quem perguntar, e não tiver alguma solução, existem várias formas de como procurar nos livros sagrados e saber como fazer esse sorteio, abrir em qualquer página e seguir os conselhos de acordo com o dito dos livros sagrados. Ele falou que quando se trata de uma pergunta em assuntos mundanos, pode-se até abrir um livro de ciência mundana. Por exemplo, no assunto medicinal, pode-se até abrir um livro de medicina e assim por diante, apenas para ter uma base de como agir num caso de dúvida, num caso onde há discussões, qual é a maneira correta. Na mesma época, o Rebbe pediu para editar os seus livros sagrados de cartas, chamado Igrot Kodesh. Hoje em dia nós temos uma coleção de mais de 30 livros sagrados dessa forma. Muitos Hassidim têm o costume de que, como hoje em dia não temos a condição de ter uma resposta diretamente da palavra do Rebbe, então nós podemos escrever uma carta, entregando essa carta no túmulo sagrado, onde o Rebbe se encontra, no Ohel, e depois procurando a resposta nos livros de sua carta, que é chamado Igrot Kodesh. E realmente tem se visto como esse sorteio realmente tem dado muitos resultados. Pessoas que fazem perguntas recebem cartas com datas exatas, com respostas exatas em momentos exatos. Isso é uma conduta que pode ser feita por qualquer pessoa, desde que ele faça realmente dentro das leis da Torá. Às vezes uma pessoa tem tendência a fazer algo que por si só não é positivo, e ele tende a encontrar numa resposta dessas cartas uma maneira de agir de forma contra as leis da Torá. Isso realmente é totalmente proibido. Então, para isso, é bom ele cumprir as ordens dos nossos sábios que nos dizem: Aseh lecha rav, tenha para si um mestre, nunca tomar uma decisão sozinha, sempre quando ele tem uma dúvida, deve seguir o conselho do mestre e o entendimento dele para saber, para ter certeza absoluta que a conduta dele é a melhor possível dentro das leis judaicas e dentro das bênçãos divinas.